Câmara Municipal aprova a reformulação na Secretaria Municipal da Fazenda. Projeto de lei complementar do Executivo levou mais de 9 horas para ser apreciado pelos parlamentares. Comissão de Direitos Humanos debate a suspensão da lei que cria 14 áreas de interesse social em Porto Alegre. Parlamentares pretendem reunir documentos para encaminhar recurso contra a decisão judicial. Comissão de Saúde trata da situação dos agentes comunitários de saúde. Categoria cobra direitos e reconhecimento da profissão. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é o projeto de lei complementar do Executivo que altera a estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda. O documento foi aprovado na última segunda-feira em sessão extraordinária. Os parlamentares precisaram de mais de 9 horas para apreciar o texto e as 20 emendas. Acompanhe os detalhes na reportagem de Luciana Pena Rey. O projeto, que altera a estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda, foi aprovado com 26 votos favoráveis e 8 contrários. O texto, de autoria do Executivo Municipal, cria 4 órgãos vinculados à pasta: o Tesouro Municipal, a Superintendência da Tecnologia e da Informação, a Receita Municipal e a Central de Licitações. Segundo o prefeito José Fortunati, a proposta pretende proporcionar mais eficiência e qualidade nos serviços prestados à população. A Secretaria Municipal da Fazenda ela se adequou na mesma linha do Ministério da Fazenda, da Secretaria Estadual da Fazenda, e se moderniza para poder arrecadar mais, para investir mais nos servidores públicos e principalmente nos serviços públicos, que hoje todos os governos, principalmente municipais, estão passando muita dificuldade financeira. Eu não vejo necessidade alguma em reestruturar a pasta da Fazenda, criando o chamado Tesouro Municipal. Para mim, isso é mais uma válvula para deixar escapar o dinheiro do município de Porto Alegre. De acordo com palavras do próprio secretário da Fazenda, serão investidos somente em folha, 32 milhões de reais em 3 anos. É um dinheiro que o município não tem. Além da criação dos órgãos, o texto também faz alterações na Controladoria Geral do município e transforma a denominação dos cargos de contador para auditor de controle interno e de técnico em contabilidade para técnico de controle interno. A carreira dos agentes fiscais e dos exatores da Secretaria Municipal foi o ponto mais polêmico do projeto e de maior discussão aqui no plenário. O documento altera a denominação dos cargos e modifica as gratificações da categoria. Durante a votação, o público presente nas galerias do plenário Otávio Rocha ficou dividido entre os favoráveis e contrários à proposta. Segundo representantes do Sindicato dos Municipários e da Associação dos Servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, faltou diálogo com o Executivo Municipal. Para a presidente da Assinfaz, com as modificações realizadas, os auditores não serão prejudicados pelo efeito cascata. O problema é abordado em outro projeto de lei do Executivo. O texto trata da sobreposição de gratificações e pode alterar o salário de todos os servidores do município. Entendemos que eles vão escapar do problema do efeito cascata, porque eles não vão ter RDE nem RTI, que é o que nós temos e que está sendo discutido esse cálculo em cima dessa gratificação. Eles vão ganhar um cargo diferente dentro de uma nova estrutura, com um salário diferenciado, novas gratificações, tudo muda para eles. Então, eles não vão pegar o efeito cascata. Já o vice-presidente da Associação dos Agentes Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre afirmou que todos os servidores da pasta serão afetados pelo efeito cascata. Vinícius Simon ainda explicou o recebimento da gratificação da atividade tributária. Existe uma outra parte, onde eu acho que o pessoal não está entendendo muito bem, que é a criação de uma gratificação, que é a GAT, que ela é criada uma gratificação em substituição a 3 gratificações já existentes. Na verdade, não existe um ganho inicial. Se tiver algum ganho, é posteriormente, se existir um incremento na receita. Então, existe uma contrapartida. Tem ganho se houver incremento da receita. Se não houver incremento, não se ganha. Na verdade, os outros funcionários da Secretaria da Fazenda já percebem hoje uma gratificação, né, a GRFPO. Essa gratificação vai permanecer. Então,
E ela também está vinculada à arrecadação. No momento que houver um incremento na arrecadação decorrente da GAT, eles também vão ser beneficiados. Os parlamentares da oposição criticaram a quebra do acordo realizado no final do ano passado. Segundo a vereadora Sofia Cavedon, o projeto da Secretaria da Fazenda só deveria ser apreciado após a votação do texto do efeito cascata. O documento tramita no Legislativo Municipal e aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Prefeitura de Porto Alegre ainda não retirou o projeto dela aqui, que atinge os planos de carreira. Não houve acordo com a categoria e a Câmara deu acordo para o governo de encaminhar o tema dos fiscais da Fazenda. Isto deixou a categoria como um todo indignada. E a nós, que achamos que temos que cuidar do todo para que todos os funcionários estejam motivados, que não é possível que um setor, que um segmento seja privilegiado. Na ocasião, nós concordamos em que só votaríamos o projeto da Secretaria da Fazenda depois de votar o projeto do efeito cascata. Como nenhum dos dois foram votados no ano passado, esse ano as coisas voltaram a ser encaminhadas. Hoje, pelo que me consta, nem existe o projeto do efeito cascata, que foi retirado a pedido, inclusive, dos interessados, e por isso não tinha dois projetos a decidir. É incrível que nós não votássemos essa matéria, que faz 6 meses que está na Câmara de Vereadores. 44 funções gratificadas e 3 cargos de comissão devem ser criados para compor a nova estrutura da Secretaria da Fazenda. O impacto financeiro calculado para este ano dos CCs e das FGs é estimado em R$ 2.100.000. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal se reuniu nesta semana para debater a liminar que suspendeu a criação de 14 áreas especiais de interesse social em Porto Alegre. A decisão judicial foi obtida pela Prefeitura e contraria a lei promulgada pelo presidente do Legislativo no início de abril. O encontro da SEDECOM contou com a participação de representantes da Defensoria Pública e do Instituto dos Arquitetos do Brasil, além de juristas e líderes comunitários. Todos apresentaram críticas à suspensão da lei que define 14 regiões da capital como áreas especiais de interesse social. A Prefeitura não enviou nenhum representante. A lei das AEs foi aprovada aqui no plenário Otávio Rocha no final de 2014, com voto favorável de 31 vereadores. Em março deste ano, o documento voltou ao Legislativo Municipal com veto do prefeito José Fortunati, que foi derrubado. No dia 1º de abril, o presidente da Câmara promulgou a lei e 20 dias depois, ela foi suspensa após decisão judicial. A liminar foi obtida pela Prefeitura com base em 3 argumentos. Primeiro, o Executivo alega que não houve participação popular nas decisões que construíram a lei. Segundo, que não foi obedecida a necessidade de quórum qualificado durante a tramitação do projeto. E terceiro, a falta de estudos técnicos elaborados pelo município e necessários para a gravação de uma área como de interesse social. Segundo o advogado Jacques Alfonsin, os argumentos apontados pela Prefeitura para suspender a lei não são verdadeiros. O conselheiro da ONG Acesso, Cidadania e Direitos Humanos disse que documentos como as notas taquigráficas das reuniões que discutiram as AEs na Câmara Municipal provam a participação popular no processo. Eu acho até que a inicial foi feita sem o conhecimento dessa documentação, porque ela é farta no sentido das notas taquigráficas, das reuniões feitas pelas comissões até reunidas para estudar esse projeto, as assinaturas dos vereadores que encaminharam o projeto, que aprovaram o projeto e que rejeitaram o veto do prefeito. Está tudo lá. Estamos elaborando um parecer que contraria de maneira frontal esses 3 fundamentos. A representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil também demonstrou inconformidade com a decisão judicial. Cláudia Favaro revelou que o IAB participou desde o início da construção da lei, inclusive com a elaboração de estudos técnicos. Assim que procurado, o IAB se disponibilizou a fazer os estudos técnicos que dizem respeito à montagem desse projeto de lei para tramitar na Câmara, Para fazer isso, a gente não só fez o mapeamento das áreas, como também um estudo para encaminhar para cada uma das áreas o regime urbanístico necessário, Essas ocupações, além de ter a legitimidade de estarem ocupando terrenos que antes eram vazios, ociosos e que não cumpriam a função social, estão de certa forma muito bem organizados de forma a ocupar de maneira viável o território. Para o professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Lucas Konzen, a decisão de gravar ou não uma área como de interesse social é mais política do que técnica.
Isso porque, segundo ele, a elaboração do regime urbanístico do local só acontece depois da delimitação da área. No momento de escolher quais zonas do território urbano vão ser declaradas EIs, é claro que a questão política predomina em relação aos problemas técnicos que precisam ser enfrentados também. Num segundo momento de determinar qual é o regime urbanístico de cada uma das AEIs, a gente poderia pensar no processo inverso, que a questão política continua tendo uma importância, mas ela não é tão presente quanto a questão técnica relacionada ao estudo daquela área, daquela microárea dentro da cidade que eu vou denominar de área especial de interesse social. A presidente da SEDECOM lembrou que a população participou de inúmeros debates sobre a lei das AEIs na tribuna popular e em reuniões públicas. Como o documento foi promulgado pelo presidente do Legislativo, a Câmara deve receber nos próximos dias uma notificação da Justiça apontando a suspensão. Até lá, os parlamentares da comissão pretendem reunir todos os documentos necessários para apresentar uma defesa ao processo judicial. Juntar os documentos para mostrar ao judiciário, né, que houve um equívoco da decisão e que esse projeto é absolutamente constitucional e calcado nos princípios da democracia, da legalidade e da garantia de um direito humano fundamental, que é a moradia digna. Em segundo lugar, né, buscar reunião com o nosso presidente Mauro Pinheiro, buscar reunião com a PGE, que são, né, partes nesse processo, mas sobretudo dizer ao povo também a importância de seguir mobilizado, porque nós sabemos que a mobilização é fundamental para numa combinação jurídica e política garantir o retorno da conquista. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente tratou nesta semana da situação dos agentes comunitários de saúde da capital. Representantes da categoria cobraram mais valorização dos profissionais e melhores condições de trabalho. Rudinei Pinto explicou que o agente comunitário faz a ligação entre moradores e o sistema de saúde. Segundo ele, o profissional que atua na função deveria receber uma atenção maior da administração pública. Ele reclamou da falta de diálogo com o sindicato da categoria e do atraso no pagamento de um incentivo que deveria ter ocorrido no final do ano passado, mas só foi quitado em março deste ano. Rudinei Pinto também cobrou melhor estrutura de trabalho e citou a violência das ruas como fator de preocupação. Outra reivindicação é a mudança no vínculo de emprego. Porto Alegre tem cerca de 700 agentes de saúde. Hoje o agente ele é cientista. O agente, eu acho que, pelo trabalho que executa, ele deve ser um servidor efetivado, um servidor de carreira da Prefeitura de Porto Alegre. Então isso que está por base legal e realmente trabalha ainda as atribuições dos agentes. O agente hoje está em todos os lugares, principalmente nos lugares vulneráveis e de extrema vulnerabilidade em Porto Alegre. Bom, esse agente ele não pode ficar solto através de um regime seletista. A vice-presidente do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família afirmou que o pagamento do chamado 14º atrasou porque o recurso do Estado foi repassado depois do prazo. Marcelina Seolim reconheceu as dificuldades dos agentes, mas ressaltou a situação complicada das finanças da Prefeitura. Porém, disse que o IMESF vem negociando com o sindicato da categoria. Acho que a gente tem uma situação dos agentes comunitários de saúde hoje, que é a questão do trabalho do agente, o que eles têm que fazer. Acho que nós precisamos trabalhar algumas diretrizes referente a isso. Acho que foi uma questão trazida fortemente pela categoria. E nós temos buscado diversas formas de fazer essa negociação via o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, que é o sindicato que representa a categoria. Nós já temos um diálogo muito aberto e frequente com o sindicato para trabalhar essas questões. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Marcelo Esgarbosa, avaliou que o encontro foi esclarecedor. Segundo o parlamentar, um seminário deve ser marcado para ampliar as discussões. Encaminhamos a sugestão de um seminário grande em que o IMESF, que é o empregador, são seletistas, concursados, mas em regime seletista, ficou comprometido em dar a resposta em liberar esses agentes num processo de formação interna em que a COSMAN faria, digamos assim, auxiliaria nesse papel de discutir a sua própria função pública, que é do agente comunitário de saúde. A Câmara Municipal prestou homenagem nesta semana ao aniversário do Clube de Mães Casa Branca. A cerimônia aconteceu durante o período de comunicações em sessão plenária. No próximo mês, a entidade completa 51 anos. A homenagem foi proposta pelo vereador Mário Manfro, do PSDB. Na tribuna, o parlamentar falou do trabalho realizado pelos clubes de mães presentes em todo o mundo. Segundo Manfro, as entidades buscam oferecer às mulheres
oportunidades para uma vida mais ativa e representativa. Ao citar o Clube de Mães Casa Branca, o parlamentar destacou o trabalho de solidariedade realizado pelas integrantes. A associação, localizada no bairro Alto Petrópolis, conta com 34 sócias e completa neste ano 51 anos de existência. A gente faz muito para a comunidade, a gente faz muito para creche, asilos, a gente tira da gente para doar quem menos tem, sabe? Nós temos lá as nossas assembleias, temos os nossos chás, temos a ginástica, temos cursinhos. E a sede começou pequenininha e hoje ela é uma baita sede, está enorme mesmo, muito bonita. E esperamos assim que o pessoal venha a juntar a nós para que a gente possa continuar crescendo isso. A Câmara Municipal prestou homenagem aos 67 anos da criação do Estado de Israel. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A homenagem foi proposta pelo vereador licenciado Walter Nagelstein, do PMDB, atual secretário municipal de urbanismo. Na tribuna, ele classificou Israel como uma referência espiritual para a humanidade e um polo de fomento ao conhecimento e desenvolvimento científico. O país foi declarado independente em 14 de maio de 1948 e tem a população estimada em 8 milhões de habitantes. O presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul também participou da cerimônia. Zalmir Schwartzman agradeceu o carinho e o respeito que Porto Alegre demonstra pela comunidade judaica. Também em sessão solene, os parlamentares da capital entregaram a comenda Porto do Sol à Fundação Cultural e Assistencial E-Carta. A homenagem foi presidida pelo vereador Alberto Kopitschek e proposta pela vereadora Sofia Cavedon, ambos do Partido dos Trabalhadores. Segundo a parlamentar, o objetivo da cerimônia foi destacar o trabalho da entidade. A Fundação E-Carta foi criada em 2003 pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul e tem como missão promover atividades de qualificação da educação e ampliação do acesso à arte e à cultura. Marcos Fur, presidente da instituição, agradeceu a iniciativa da Câmara Municipal e destacou os principais projetos desenvolvidos pela Fundação, entre eles o Converse com o Professor e o Cultura Doadora. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!